Olá pessoal, e aí? Quais os resultados que você procura na sua vida profissional? Né? Você como consultor, você como técnico, gerente, representante de fazendas, enfim, o que você procura como resultado final ou como resultado ao longo dos anos na sua vida profissional? Bom, esse é um assunto bem interessante, até porque quando a gente finaliza uma graduação, né, termina os estudos, a gente quer trabalhar, né? Ou às vezes a gente não estudou e a gente quer trabalhar, enfim. E aí eu vejo o quanto é difícil a gente entender que a gente tem que ter um ponto de partida, mas você tem que ter um ponto de crescimento ao longo dos anos, né? Eu vejo muitos profissionais, amigos, né, que começaram um ponto de partida e estão no mesmo ponto de partida, ou, né, e isso é interessante você entender, né, você ter ferramentas para poder realmente trabalhar em função do crescimento profissional. Eu quero compartilhar um pouco com vocês o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com café, comecei a estudar, estava totalmente perdido, né? Eu estava totalmente perdido, eu não sabia o que fazer, por onde começar, onde terminar, onde ir. Não é porque eu estava perdido que eu comecei a estudar, né? Então, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar, trabalhando junto com o estudo, fiz tecnólogo em café, né? Depois eu fiz especialização em cafeicultura, né? E assim, fui conduzindo. Fiz o mestrado na área de ciências de alimentos, voltado para a qualidade de cafés. Fiz aí o doutorado juntamente com a agronomia, né? Fiz o doutorado na fitotecnia, enfim. Então estava aquele momento que eu não sabia o meu propósito. Eu não sabia o porquê que eu estava fazendo isso, né? Eu estava realmente estudando porque ali deixa as coisas levar. E aí eu comecei a perceber que ao longo dos anos de estudo não era realmente aquilo que eu precisava, né? Não era realmente aquilo que eu queria. Então tenho muita admiração pelo meio acadêmico, muita admiração pelos profissionais no meio de pesquisa, ensino, extensão, mas aquilo para mim não era o meu propósito, né? Eu estava fazendo, estudando e tal, e trabalhando também, né, juntamente com os estudos, e eu percebi que quando eu estava no campo, quando eu estava fazendo um trabalho para mim mesmo, algo que eu estava construindo em campo, algo que eu estava sugerindo e estava dando certo, enfim, isso me realizava. E aí eu comecei a enxergar um trajeto, um planejamento ao longo dos anos, né? Quando você não tem um planejamento ao longo dos anos, você pega todos os imprevistos, você pega todos os objetivos para fazer e você fica sem um foco e acaba que você faz de tudo a todo momento e você não faz bem feito. Quando você focaliza, né, e quando você deixa de fazer um objetivo de outra pessoa para fazer o seu objetivo, você consegue dar um passo à frente. Então é sempre importante que as pessoas comecem a planejar o quanto antes, né, uma evolução profissional, para que ela possa se destacar no mercado, para que ela possa crescer, enfim. A gente depende do serviço, né? Sem serviço a gente está fora do mercado, sem aprimoramento a gente está fora do mercado, sem inovação, sem relacionamento a gente está fora do mercado. Então a gente sempre tem que procurar a melhorar. E nisso existem algumas ferramentas para que você possa organizar também. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui, por incrível que pareça, eu escrevi esse papel aqui há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E aqui descreve todo um planejamento que eu gostaria de fazer ao longo do tempo, as minhas prioridades, né? O que não fosse prioridade para mim era imprevistos e urgências, né? Então eu tinha que analisar esses dois para não atrapalhar minhas prioridades ao longo do tempo. Então eu fiz toda uma descrição ao longo dos anos para que eu pudesse alcançar os objetivos, o que eu precisava, aquilo que eu precisava entrar em ação, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, tá? Então isso é uma organização também ao longo do tempo para o crescimento profissional. E para que você se organize com um planejamento profissional, é interessante que você tenha um pilar, né? Que pilar é esse? É que você entenda os seus valores, né? Tanto para a sua empresa como para você também, os seus valores, a sua visão e a sua missão. Bruno, o que significa, o que você está querendo dizer com isso? Tá? A nossa missão, eu digo que a nossa missão é a razão da gente estar aqui. O que eu tenho como missão?
A minha missão, né, a missão da nossa empresa hoje é executar trabalhos técnicos para a satisfação dos nossos clientes frente à qualidade dos cafés. Essa é a nossa missão de todos os cafés, tá? Os nossos valores são diversos, né? Mas o valor é aquilo que te traz admiração, aquilo que é cobrado, aquilo que realmente vai trazer algo muito ético e particular da sua empresa, tá? Eu quero compartilhar um pouco dos valores da nossa empresa para vocês entenderem, né? Comprometimento, né, e satisfação dos clientes, com certeza esse é um dos nossos maiores compromissos, eles são as razões dos nossos trabalhos e dos nossos recursos, do nosso crescimento também, né? Solucionar as demandas dos clientes, transparência, responsabilidade e honestidade frente ao nosso trabalho, aprimorar e inovar. Sem aprimoramento, a gente está fora do mercado ao longo dos anos, então a gente precisa sempre estar atualizando frente aos processos. Essa estrutura de missão, né, essa estrutura de valores e também a visão faz com que você tenha um entendimento ao longo do tempo, do ponto de partida ao andar até o ponto de chegada ou além disso, né? Mas a visão é um dos pontos mais importantes também desse pilar. O que é a visão? É aquilo que você almeja lá na frente, lá no futuro. Se você começou com um e você passou anos e anos e anos e anos e anos no mesmo estado estático que a gente fala, alguma coisa precisa ser mudada, alguma coisa precisa ser trabalhada, alguma ação precisa ser mudada e você precisa tracejar isso para que você se organize melhor. Por exemplo, a nossa visão é ser referência nacional, né, em serviços e entregas na pós-colheita, ou seja, a gente trabalha anualmente, a cada ano. Começamos com 2 clientes, passamos para 10, no ano de 2020 atuamos com mais de 80 clientes. Então isso é a nossa visão, é crescimento, né, e ser uma referência frente aos nossos clientes, para que eles alcancem o objetivo deles e com certeza ele vai levar o nome dos nossos colaboradores, técnicos, o nome da nossa empresa frente aos resultados da empresa desse cliente. Então é muito importante você ter esses valores, a visão, a missão, né, o quanto antes, para que você possa planejar ao longo do tempo uma organização, aonde você quer chegar, tá? Aonde você quer chegar. Eu não tinha isso, eu não sabia o que fazer, né? A gente fica perdido. Então, um tempo para você pensar sobre isso, se você vai começar daqui, pequeno, e vai tracejando ao longo do tempo o crescimento, ou se você vai começar numa empresa e ao longo do tempo vai criando um relacionamento para o crescimento, isso você precisa planejar para que você possa tracejar ao longo do tempo. Se nada for feito, você não vai ver nada, tá? Você não vai acontecer nada na tua vida. Você vai ficar no mesmo lugar o tempo todo, a não ser que você queira ficar desse jeito. Então, é uma sugestão para que você possa planejar e com certeza articular o crescimento profissional.